Muitos veem a Bíblia como um livro de promessas e consolo, e ela é. Mas se você abrir suas páginas com atenção, vai encontrar também relatos chocantes, marcados por sangue, batalhas e juízo severo. E isso não é um acidente. Deus não escondeu essas cenas. Ele fez questão de registrá-las para que entendêssemos algo fundamental. O pecado é sério, a justiça é real e o mal tem consequências. Hoje, vamos revisitar 5 passagens que, para muitos, são difíceis de aceitar, mas são essenciais para compreender quem Deus é. 1. O dilúvio, Gênesis 6:9. Imagine o mundo inteiro tomado pela violência e corrupção. Deus observa e declara: a terra está cheia de violência por causa dos homens. Eis que os destruirei com a terra. O dilúvio não foi um capricho divino, mas uma resposta à depravação generalizada. A arca foi um símbolo de graça no meio do juízo, mas fora dela não havia salvação. A cena é dura. Famílias inteiras, cidades, tudo submerso. Mas o que aprendemos? Primeiro, que Deus é paciente. Noé pregou por décadas antes que a chuva caísse. Segundo, que a paciência tem limite. O dilúvio mostra que a criação pertence a Deus e ele tem autoridade para julgá-la. Hoje, a arca é Cristo e a porta ainda está aberta, mas não para sempre. 2. As pragas do Egito, Êxodo 7:12. O Egito era o império mais poderoso da época, sustentado pela escravidão brutal do povo de Israel. Faraó se considerava um deus e desafiou o Deus verdadeiro. O resultado foi uma série de pragas cada vez mais severas. Água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, gado morrendo, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. É impossível ler isso sem sentir o peso da tragédia. Mas cada praga foi uma confrontação direta contra os deuses egípcios, uma demonstração de que o Senhor é soberano sobre todas as forças. A última praga, em especial, marca a libertação do povo de Israel, mas ao custo da vida dos filhos de quem rejeitou a ordem de Deus. O sangue do cordeiro nas portas apontava para o sacrifício de Cristo. Aqui, violência e salvação caminham lado a lado. 3. A destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19. Sodoma e Gomorra são lembradas como cidades de depravação extrema. Quando 2 anjos chegam para visitar Ló, a cidade inteira é mobilizada para cometer abuso sexual coletivo. Isso não era um incidente isolado, era a cultura local. Deus decide destruir completamente as cidades, fazendo chover enxofre e fogo. O relato é aterrorizante. Pessoas, casas, plantações, tudo consumido. Por que tamanha severidade? Por que o pecado, quando institucionalizado e celebrado, se torna um câncer que destrói tudo ao redor? A advertência permanece. Sociedades que normalizam o mal colhem destruição. E mesmo nesse juízo, há graça. Ló e suas filhas são poupados, mostrando que Deus sempre preserva um remanescente. 4. A expulsão dos cananeus. Josué 6:11. Essa é talvez uma das passagens mais questionadas por críticos da Bíblia. A ordem para que Israel destruísse completamente os povos cananeus. Mas o contexto é essencial. Esses povos praticavam sacrifícios humanos, inclusive de crianças, imoralidade sexual ritual e violência sem limites. Por séculos, Deus suportou sua maldade, até que o tempo de juízo chegou. Jericó é o exemplo mais famoso. Muralhas caem, a cidade é destruída, e apenas Raabe e sua família sobrevivem. Isso não foi genocídio por capricho, mas juízo contra culturas que se tornaram irreversivelmente corruptas. Hoje, isso nos lembra que Deus é paciente, mas não conivente com o mal. 5. A crucificação de Jesus, Mateus 27, João 19. De todas as passagens violentas da Bíblia, nenhuma é mais central do que a crucificação. Aqui, vemos a injustiça humana no seu auge. O Filho de Deus, inocente, sendo espancado, zombado e pregado numa cruz.
O método era cruel, pregos atravessando pulsos e pés, o corpo pendurado até sufocar. Mas também vemos o amor de Deus no seu ponto mais alto. Jesus se entrega voluntariamente, carregando sobre si o pecado do mundo. É o momento em que a violência humana e a justiça divina se encontram. E o resultado é salvação para todos que creem. Essas passagens têm algo em comum. Todas mostram que Deus leva o pecado a sério. E mais, que o amor de Deus não é sentimentalismo barato, mas um amor que luta contra o mal até as últimas consequências. A violência na Bíblia não é gratuita. Ela serve para expor a gravidade do pecado, a necessidade de redenção e a certeza de que Deus é justo. E o que fazemos com isso hoje? Vivemos em uma cultura que prefere suavizar a mensagem, falar só do amor e evitar o tema do juízo. Mas se ignorarmos as partes duras da Bíblia, acabamos criando um Deus à nossa imagem, um Deus que nunca se ira, que nunca confronta, que nunca pune. Esse não é o Deus das Escrituras. O Deus verdadeiro é amor, sim, mas também é santo. E sua santidade exige que o pecado seja tratado. A boa notícia é que, assim como em cada uma dessas histórias, houve uma saída. A arca, o sangue do cordeiro, a fuga de Ló, a salvação de Raabe, a cruz. Hoje, a saída continua sendo Jesus. A violência dessas histórias é o lembrete de que sem ele não há esperança, mas com ele há vida, mesmo depois do juízo.